Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Lara Kretzer, que é médica intensivista, especialista em cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, doutora Lara. Grande prazer estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. Lara, o IBGE tem dito reiteradamente que a população brasileira tem envelhecido. De 2000 a 2024, nós passamos de 8 milhões para 33 milhões de pessoas acima de 60 anos. E cuidado paliativo é um tema ainda pouco difundido entre as pessoas e até mesmo no meio médico. Você podia explicar para a gente o que é cuidado paliativo? Claro. Cuidado paliativo eu gosto de explicar de duas maneiras. Tem um elemento filosófico, né, do que é a filosofia de cuidado paliativista, e existe também um elemento mais técnico. Do ponto de vista filosófico, o cuidado paliativo é uma forma de cuidar que ela tende a dar ênfase ou hipertrofiar alguns aspectos da prática médica. Vamos falar aqui, em vez de só cuidado paliativo, vamos focar um pouquinho na medicina paliativa. Tenta dar mais ênfase em alguns aspectos da prática médica, como, por exemplo, a comunicação, a prognosticação, prever como que as doenças vão evoluir ao longo do tempo e oferecer alívio de desconfortos ou de sofrimentos. Do ponto de vista técnico, eu gosto de dizer que é uma área de conhecimento médico que traz para si a responsabilidade de desenvolver pesquisas na área e de propor guidelines e uma educação continuada dos profissionais médicos em relação a esses aspectos. E Lara, qual é a diferença entre o cuidado paliativo do que a gente conhece hoje como o cuidado tradicional curativo? A grande diferença é do ponto de vista técnico. Digamos que, do ponto de vista filosófico, as duas coisas elas se entrelaçam, porque mesmo a medicina curativa, ela tem que se dedicar a alguns aspectos que o cuidado paliativo se dedica com uma ênfase maior, como, por exemplo, fazer o acolhimento das pessoas, entender as suas fontes de sofrimento e fazer essa abordagem um pouquinho mais global do plano de cuidados, oferecer um plano de cuidados mais global para o paciente. Do ponto de vista técnico, como uma especialidade ou como uma área de conhecimento médico, qual que é a diferença? O cuidado paliativo traz para si essa responsabilidade de desenvolver esta área de conhecimento através da busca de uma base de evidências um pouquinho mais sólida para esse tipo de prática. E quais são os principais aspectos que nós devemos avaliar na hora de planejar os cuidados paliativos? Perfeito. Quando eu estou diante de um paciente que está precisando dos meus cuidados como paliativista, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma estratificação das necessidades desse paciente. As necessidades ou as coisas que vão ajudá-lo a conseguir conviver melhor com essa condição de saúde que ele tem. A gente sabe que uma condição de saúde crônica ou uma doença que ameace a vida, como, por exemplo, uma doença oncológica, ela vai trazer uma carga de sintomas elevada, vai trazer potencialmente uma queda da funcionalidade do paciente ao longo dessa trajetória da doença, vai trazer uma necessidade de ajustes daquele paciente, mas também da família, das pessoas que vão oferecer o cuidado, na medida que o paciente vai necessitar ou que a doença vai exigir um cuidado cada vez mais complexo. Então, idealmente, a gente entraria neste processo de doença em um momento um pouquinho mais oportuno e um pouquinho mais precoce, onde a gente vai conseguir, então, identificar quais são as necessidades específicas daquele paciente e daquela família. A gente vai estratificar que doença é essa, que condição de saúde é essa que esse paciente tem, como que ela costuma evoluir ao longo do tempo, como que costuma ser a trajetória típica dessa doença. E quando a gente faz isso, a gente já tem uma ideia de como ela vai se comportar, o tipo de carga de sintomas que ela vai apresentar. Como, por exemplo, um paciente pneumopata naturalmente vai ter uma intensificação da sua carga sintomática, como é a dispneia. Esse paciente vai precisar fazer ajustes na sua vida na medida que ele perde a funcionalidade. Esse paciente ele vai talvez ter que mudar a sua vida social, a sua vida de trabalho, e a mesma coisa a família. Vai ter que fazer ajuste no sentido de quem que vai cuidar dessa pessoa, quem que vai ser o cuidador principal, como que eles vão organizar esse cuidado. Então, quando a gente olha sobre esse ângulo, a gente vê que um paciente que está sendo cuidado por um paliativista, ele tem uma gama de necessidades que está sendo estratificada e a gente coloca tudo isso junto na hora de desenvolver um plano de cuidados
que tem que ser a longo prazo. Entra aqui também estratégias de comunicação que vão ajudar a empoderar o paciente a ter mais controle não só sobre a sua doença, mas se preparar para possíveis decisões difíceis que ele vai ter que tomar lá na frente em relação a como que esse paciente prefere que os cuidados sejam conduzidos. Coisas, inclusive, do ponto de vista de decisões de final de vida. Aonde que esse paciente prefere ficar quando a doença ficar um pouquinho mais intensa, prefere ir para o hospital, prefere ficar em casa, qual é a intensidade do cuidado que ele quer receber no final de vida. E tudo isso precisa ser feito, de preferência, em tempo oportuno, para que as pessoas possam ter as informações necessárias, refletir sobre isso e aí sim tomar as decisões que são melhores para si. Claro, eu acredito que uma equipe multidisciplinar é essencial no cuidado paliativo. Diz para a gente como é que essa equipe multidisciplinar pode contribuir para o sucesso desse cuidado paliativo. Sem dúvida, não existe cuidado paliativo feito por um profissional só. É uma área de cuidado essencialmente multidisciplinar. Por quê? Na medida que o paciente e a sua família, eles vão exibir ou vão ter necessidades complexas, tanto no âmbito físico, quanto emocional, social, psicológico e etc., é evidente que uma equipe multidisciplinar vai conseguir fazer o atendimento dessas necessidades tão complexas e tão amplas muito melhor que um profissional sozinho. Esse é um momento difícil, né, que a família passa. Como é que se aborda as expectativas desta família e, às vezes, até do próprio paciente na hora da introdução do cuidado paliativo? Essa é uma das partes mais interessantes do cuidado paliativo, porque essa é a parte que a gente começa a conhecer o paciente e a família nas suas especificidades. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é conversar, entender as necessidades complexas, entender o que cada um entende da doença, o que não só o paciente, mas sua família, como que eles planejam se organizar ao longo dessa trajetória de doença. E, acima de tudo, a gente busca entender, escutar o significado dessa condição para esse grupo de pessoas. Então, a comunicação, as estratégias de comunicação que os profissionais precisam desenvolver para conseguir fazer o acolhimento e até mesmo permitir que a comunicação possa acontecer, a maneira como a gente senta e conversa com essas pessoas pode fazer toda a diferença em relação às pessoas conseguirem entender que doença é essa, como ela vai se comportar ao longo do tempo, como que elas querem se ajustarem a essas mudanças todas e se sentirem empoderadas para tomar as decisões. Então, as estratégias de comunicação são absolutamente essenciais e isso, inclusive, é uma das áreas de conhecimento técnico que os paliativistas eles buscam desenvolver. Eu acho que esse suporte emocional, principalmente psicológico da família, é muito importante, né? Sem a menor dúvida. A gente, sempre dentro do possível, vai tentar incluir profissionais que façam esse tipo de suporte, de apoio, mas aqui, pegando um pouquinho o viés da medicina, né? Como médica, isso não tira do médico a responsabilidade de estar envolvido nesse aspecto do cuidado também, ou de entender ou buscar entender as necessidades emocionais dos nossos pacientes. Porque por mais que eu vá ter um profissional de apoio da psicologia, por exemplo, para os pacientes e para os familiares é muito salutar e eles gostam muito quando os médicos estão envolvidos em conversas que abordam aspectos emocionais também. Você podia compartilhar com a gente alguma experiência que você já teve com o cuidado paliativo que te marcou? Eu tenho experiências. Eu sou intensivista também. Então, uma das coisas que é um grande desafio, né, enquanto intensivista, lidar com cuidado paliativo dentro da UTI, é você ter, num espaço de tempo muito curto, muitas vezes, ter que conversar com familiares, os pacientes às vezes, mas nem sempre eles vão ter essa oportunidade, porque agora eles já perderam a consciência ou estão entubados, então a gente tem que lidar, fazer todo esse processo que devia ter acontecido ao longo de uma trajetória de doença, né? Um processo que deveria ter acontecido anteriormente, a gente vai ter que desenvolver esse trabalho ali durante a internação na UTI. Isso é muito desafiador. E aí, quando a gente consegue, dentro de um cenário tão difícil, de um cenário crítico, onde o aspecto emocional ele
tá tão exponencial, porque é muito difícil você ter um familiar internado dentro da UTI. A gente conseguir, através das estratégias de comunicação, das estratégias de planejamento de cuidado multidisciplinar, modificar a maneira como os familiares se ajustam a esse processo é algo que é muito fantástico. E talvez uma das experiências que eu gosto muito de compartilhar é que, ao longo desses anos todos, a gente tem conseguido, em Florianópolis, em particular, modificar muito a cultura das UTIs da cidade em relação a ter uma abertura maior para esse tipo de trabalho. Então, talvez o que eu estou compartilhando contigo não é um caso em particular, mas talvez uma trajetória de modificação de cultura dentro das UTIs em relação aos cuidados paliativos. Também é possível você fazer cuidado paliativo dentro das UTIs, diante de condições muitas vezes muito mais difíceis, né, do ponto de vista emocional. E quando a gente consegue fazer isso bem, quando a gente consegue perceber que a gente está liderando, por exemplo, através de exemplos, que toda a equipe começa a ver que isso é possível e que isso é uma forma muito bonita de cuidar de alguém. Porque nem todos os pacientes vão sobreviver, infelizmente, à doença crítica. E quando a gente consegue perceber que esse trabalho ele é possível, ele é bem feito, e a gente consegue receber um muito obrigado da família, mesmo tendo perdido o seu ente querido, isso é super gratificante. Então, acho que essa é a experiência que eu gosto de compartilhar mais. É como, caso a caso, a gente consegue modificar a cultura de uma unidade e até mesmo de uma especialidade. Então, acho que essa é a parte que eu gosto de compartilhar mais. Lara, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento por você ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão importante, tão difícil. E eu queria que você deixasse para quem está nos ouvindo agora uma mensagem final sobre esse tema que ainda é pouco difundido, mas é de extrema importância, que é o cuidado paliativo. Eu acho que a mensagem que eu queria passar é que cuidado paliativo é uma forma de cuidar tão linda. Ela resgata tanto alguns aspectos do cuidado da pessoa. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem o cuidado paliativo não como um cuidado que é oferecido apenas no final de vida. Não é apenas aquele cuidado que toma para si a responsabilidade de tomar a decisão em relação a que tipo de tratamento é apropriado ou se está na hora de parar os tratamentos. Cuidado paliativo é muito mais do que isso. Cuidado paliativo é um cuidado muito mais global, muito centrado na pessoa, que identifica as necessidades de cada paciente, de cada família. E o quanto antes ele for incluído, tanto melhor. Então, ele tem o potencial de modificar a maneira como as pessoas convivem com essas doenças, tem o potencial de trazer mais qualidade de vida na medida que, por exemplo, você consegue aliviar melhor a carga de sintomas desses pacientes, eles ficam mais funcionais, conseguem ter mais qualidade de sobrevida. Então, não é uma área de conhecimento ou uma forma de cuidar que tem que gerar aflição ou ansiedade nas pessoas. Muito pelo contrário. É uma forma de cuidar maravilhosa, centrada na pessoa e que traz desfechos excelentes em termos de alívio da carga de sintomas, das cargas de sofrimentos que naturalmente acompanham uma doença que vai levar o paciente ao final de vida ou que vai trazer consigo aí um conjunto de dificuldades. Clara, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Até a próxima. Obrigado, muito obrigada. Lara.